Opa, fiel, pós-jogo de Corinthians e Racing, né? O Corinthians venceu, mas antes de falar sobre esse jogo, quero pedir para que você deixe o like, se inscreva no canal, dê essa moral pro corintiano que ama o clube. Então, fiel, primeiramente pedir desculpas que eu tô com a rinite atacada, a voz tá saindo meio embargada, mas estou aqui para fazer esse pós-jogo para vocês, né? O Coringão vence aí o Racing, num sofrimento danado, né? Se for falar a crônica do jogo do começo, eu tenho que, infelizmente, criticar duramente novamente o Félix Torres, porque o normal, o correto era nem ele mais estar no Corinthians, porque após ele fazer aquilo que ele fez na final do Paulista, já falei isso daqui, vou repetir, se o Corinthians fosse um clube realmente sério como já foi um dia, o Félix Torres nem jogaria mais no Corinthians. Mas ele vai lá contra o Huracan, aquele gol anulado do Huracan por milímetros de impedimento, ele faz aquela falha bizarra, fora as outras falhas que ele já fez ano passado, no começo do ano, enfim. A gente vê o João Pedro Choca, por uma falha só, um zagueiro da base promissor, que foi titular no clube da Série A, que é o Ceará. Claro que estava na Série B do Ceará, beleza, mas foi titular. E é um cara bom. O Choca é bom zagueiro, tá? Por uma falha que o Choca fez, tá banido. A gente não vê o cara ser relacionado, a gente não vê o cara jogar mais. Já o Félix Torres falha. Fez aquela merda que fez na final contra o Palmeiras e mesmo assim é titular do Corinthians, tá? Então todo castigo é pouco, tá? Já chego falando que todo castigo é pouco realmente ter esse cara cometer uma falta daquela e ser expulso no começo do jogo e quase comprometer uma competição importante para o Corinthians, tá? Porque a Sul-Americana é a competição que o Corinthians tem mais chance de ganhar. A gente vê o Corinthians nos últimos anos com um time pior do que tem hoje e chegar à semifinal, né? Então a Sul-Americana é o título mais fácil que eles têm de ganhar. Né? Então é quase que o Félix Torres coloca a perder. Se o Corinthians não ganha o jogo hoje, se empata, já era. Tá? Então o Corinthians consegue ganhar. É uma vitória apertada. E com a crônica do jogo a gente começa com o Félix Torres fazendo essa falta infantil e sendo expulso com 15 minutos de jogo. Tá? Me surpreendeu quando se manter a intensidade, só que quando eu fui ver a qualidade do time adversário, cara, que time ruim, velho. O Racing é um time horrível, um time semi-amador, gente. Não tô aqui diminuindo a vitória do Corinthians, não tô diminuindo a entrega, mas é um time amador, um time fraco, fraquíssimo. Se o Racing tivesse um pouco mais de qualidade, velho, o Corinthians não ganharia esse jogo com a menos do começo do jogo. Não ganharia. Mas, para nossa sorte, o Racing é um time fraco. O Corinthians com o Depay, né, com o Bidon ajudando na criação, a movimentação do Romero, o Yuri, conseguiu ali criar boas oportunidades, né? Teve o Depay, teve a oportunidade, o Yuri teve também, o Romero também teve um lance ali no primeiro tempo e tal. E o Corinthians deixou o torcedor com esperança, mesmo estando com a menos, mesmo com o Félix Torres fazendo essa merda, deixou o torcedor com esperança para o segundo tempo, né? Porque conseguiu se impor mesmo estando com a menos. Claro que, como eu disse, muito pela falta de qualidade do Racing. Daí então, no segundo tempo, o Corinthians começa pressionando. Uma característica que a gente vê forte do Corinthians aí pós Ramon é essa qualidade de começar o segundo tempo ali na intensidade. A gente vê contra o Sport, o Corinthians começa o segundo tempo fazendo logo o gol com o Depay com 10 segundos de jogo, o gol mais rápido do ano, pelo menos que eu vi, que eu me lembro do ano, não teve gol mais rápido que esse não. E nesse jogo começa ali o segundo tempo indo para cima com intensidade e no escanteio, disputa de bola, Gustavo Henrique na disputa, a bola sobra pro Romero, né? E o Romero faz o gol. O Romero que eu particularmente, o Coronado estando bem, para mim o Coronado é titular no lugar do Garro, tá sendo o Romero, mas para mim é o Coronado, se ele estando bem pela função dele, até pela qualidade também, mas a gente sabe que o Romero, velho, é esse cara que para mim hoje ele é um ídolo do Corinthians, tá? Pelo tempo de casa que ele tem, pelos títulos que ele tem. Eu acho que foi no ano passado o Romero salvou muito o Corinthians contra o rebaixamento. Então, ano passado não, gente, tô me confundindo. Ano retrasado, que era o Mano Menezes lá. Salvou muito coisa contra o rebaixamento. Então, o Romero é um cara que eu considero realmente um ídolo do Corinthians, tá? Pode discordar, pode comentar aqui, pode concordar se quiser também, comente aqui embaixo. E vai e faz o gol. É o artilheiro, o maior artilheiro da arena, o maior artilheiro gringo do Corinthians, tá?
é o Romero. E faz o gol importantíssimo porque o Corinthians com a menos, essa pressão toda, né? Vai conseguir fazer esse gol no começo do segundo tempo ali e dá realmente um alívio. Depois disso, o Corinthians meio que tenta cozinhar o jogo, o time do Racing não tem qualidade para atacar o Corinthians, para atrapalhar. Eu não sei, agora outra coisa. Por que coloca o Maicon para jogar? Eu não entendo. O Alex Santana tá com a perna quebrada, o Alex Santana, sei lá, xingou a mãe do presidente. O que aconteceu com o Alex Santana, velho? Porque é um cara que foi importante ano passado, principalmente porque ele foi um dos primeiros a chegar dos reforços, que deu aquela virada no Corinthians. É um cara que tem qualidade. Aí você vê o Maicon entrar, o Maicon tá com 27 anos, parece com a idoso de 35, velho. O cara não aguenta correr, né? Inclusive, na melhor chance do Racing, que foi aquele embaraço que o Hugo Souza espalmou, no rebote o Hugo Souza pegou e depois teve o Matheusinho tirando em cima da linha. O Maicon foi o cara que não fez a cobertura. O cara que não aguentou correr com o jogador do Racing e deixou ele sozinho para criar jogada. Então, assim, numa dessa de preferencial, porque o Maicon é da base, por isso e aquilo, numa dessa de falta de bom senso, assim como o Choca não joga, o Choca não é mais relacionado por ser da base, por depreciar o jogador da base, um garoto errou, e aí bota na geladeira, por fazer isso. A gente vê essas coisas acontecendo no Corinthians. A gente vê o Félix Torres hoje, que não tem condições nenhuma de jogar no Corinthians, tá? Ser titular no jogo desse, e todo o castigo é pouco dele ser expulso mesmo, para aprender, para quem colocou ele lá aprender, para a comissão técnica, para direção de futebol aprender que ele não deve mais jogar no Corinthians. A gente vê também o Maicon jogar com a camisa do Corinthians no estado que ele tá, não dá, velho. Ou ele faz um aprimoramento físico e volta bem, ou então não dá mais para jogar. Agora, eu não entendo essa meritocracia do Corinthians e o Alex Santana não jogar. Eu não entendo. Não sei se ele xingou a mãe de alguém, de algum diretor, o que ele fez, mas não tem sentido nenhum, não tem lógica nenhuma. E é uma coisa que eu quero entender realmente. Né? Assim como eu quero entender porque o João Pedro Choca não joga. E foi assim, o Racing é um time fraco, teve essa chance perigosíssima, que eu achei que fosse gol dos caras, né? Na hora do que teve o rebote ali, que eu vi o cara na pequena área com a bola, só acho que o Hugo Souza conseguiu sair para pegar, né? Um cara que faz muita diferença no Corinthians, o Hugo Souza, tá? É isso. Graças a Deus o Corinthians ganhou, show de bola, estamos vivos na Sul-Americana, mas time fraquíssimo esse time do Racing. Tem que rever alguns conceitos. Félix Torres nunca mais. Maicon, ou vai aprimorar a parte física ou então nunca mais. E precisamos de um técnico urgente. Seja o Dorival, né, que até agora não fechou, seja o Cássio, sei lá. Mas a gente precisa de um técnico urgente. Comente o que você achou, se inscreva no canal, deixa o like e vai Corinthians.